Viver Melhor de hoje vamos falar sobre o sangue, um tecido vivo e renovável que faz parte do sistema circulatório, formado também pelo coração e vasos sanguíneos. Ele é responsável pela distribuição dos nutrientes, gás, oxigênio e hormônios para as células do corpo. Ao longo do programa, nós vamos conversar com especialistas sobre a composição do sangue, as funções dele, a prevenção e o diagnóstico de doenças do sangue, as formas de tratamento, os mitos e verdades que envolvem o tipo sanguíneo e a doação. Antes das entrevistas, vamos conhecer os principais componentes do sangue. Acompanhe. O sangue é o principal transportador de substâncias para os órgãos do corpo. Ele funciona como parte natural da defesa do organismo. No corpo de um adulto, circulam em média 5 litros de sangue, variando de acordo com o peso. O sangue é composto de uma parte líquida, o plasma, mistura de água, sais e vitaminas, onde estão misturadas as partes sólidas, que são glóbulos vermelhos, hemácias, glóbulos brancos, leucócitos e as plaquetas. As principais células do sangue são produzidas na medula óssea, uma estrutura gelatinosa que fica dentro de vários ossos do corpo, como as vértebras, costelas, quadris e crânio. Bom, agora para a gente compreender melhor as funções do sangue, como funcionam as células sanguíneas, falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para o tratamento de doenças do sangue e outros temas relacionados. Eu recebo no programa Viver Melhor de hoje o Dr. Fausto Trigo, médico, hematologista e hemoterapeuta, coordenador do Hemocentro Regional de Londrina, no Paraná, e da rede Hemepar, que é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, e o Hospital Universitário da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Seja muito bem-vindo, doutor Celso. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Rafaela. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, aqui nessa breve apresentação, nessa pequena reportagem, eu fiz ali um resumo, das principais células da composição do sangue. Agora eu quero que o senhor detalhe para a gente qual é a função de cada um quando a gente fala das hemácias, dos leucócitos, das plaquetas. Perfeito. Bom, então, Rafaela, você foi bem cirúrgica quando você deu a introdução aí para nós, sobre esse tema sangue. Então, o sangue ele é formado na medula óssea, que é o interior dos nossos ossos, ossos chatos e ossos longos, mais nos ossos chatos do que nos longos, e ela contém a célula tronco, que produz sangue a vida toda, nunca envelhece. Então, essa é a formação do nosso sangue. O nosso sangue, basicamente, é composto, então, por células, água e uma série de proteínas que são muito importantes, hormônios, etc. Dentre as células, nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que são responsáveis pela condução de oxigênio a todos os tecidos do organismo. Então, essa hemácia, ela leva o oxigênio para os tecidos pelas artérias, retorna para o coração e para os pulmões para ser oxigenado novamente pelo sistema de veias e novamente é bombeado pelas artérias para todo o corpo humano. Então, as hemácias são fundamentais para carregar oxigênio. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, como é o nome técnico, são as células da imunidade, Então, graças a elas, nós combatemos infecções virais, bacterianas e assim por diante. Então, é importante, os leucócitos são produzidos também rapidamente pela medula óssea. E as plaquetas são um elemento que faz parte do sangue, que são responsáveis, entre outros elementos, pela coagulação sanguínea. Então, quando a gente se acidenta, faz um corte acidental, nós paramos de sangrar também por causa das plaquetas. Então, é muito importante que elas estejam em contagem absoluta normal. E a parte líquida do sangue é composta, então, pelo plasma. O plasma, então, é composto por água e uma série de proteínas que são fundamentais para a nossa vida. E também é responsável pela coagulação sanguínea, uma parte muito importante que o plasma exerce. Olha só, agora eu quero falar um pouquinho sobre os tipos sanguíneos. Os grupos são resultados da herança genética, não é isso, doutor? Exatamente. Os grupos sanguíneos fazem parte, então, da nossa vida. O primeiro grupo sanguíneo, que é o mais conhecido, que é o ABO, foi descrito por torno de 1900 pelo Dr. Lance Steiner. Em 1937, 1938, houve a descrição do segundo grupo sanguíneo mais famoso, que é o RH, que é aquele que a gente se refere a positivo ou negativo.
né? E aí a gente tem aproximadamente 43 outros tipos sanguíneos, bem menos conhecidos do que esses dois primeiros que nós falamos, mas que podem ser igualmente importantes para a compatibilização de sangue, para a utilização de sangue em transfusões, nas gestações, etc. Esse sistema mais conhecido que o senhor citou agora, o sistema ABO, a gente preparou uma tela aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vamos dar uma olhadinha aqui no grupo sanguíneo, nos mais conhecidos, né? Quais são? O sistema ABO e RH, que é aquele OA, o B, o A, B e o O, né? Então, nós temos A positivo, A negativo, o B positivo e negativo, o O. Então, vamos lá. Qual é o mais comum? O O é o tipo mais comum, não é isso, doutor? O A é o segundo mais comum. Agora, eu vou pedir para a gente voltar aqui o bate-papo à nossa tela remota. E aí o senhor explica para a gente como é que é esse cruzamento, né? Nós temos um que é mais raro, e aí quem tem determinado tipo não pode receber a doação de outro. Explica para a gente. Exatamente. Então, do grupo sanguíneo ABO, o mais frequente é o grupo sanguíneo O. No segundo é o A, terceiro é o B e por último o AB. Então, a gente tem aproximadamente 45% da população mundial sendo do grupo O, aproximadamente 40% da população mundial sendo do grupo A, aproximadamente 8 a 10% do grupo B e 4 a 5% do grupo AB. O grupo O, ele se subdivide, então, em RH positivo e RH negativo, assim como o A, o B e o AB. E o grupo RH positivo, ele está presente em 85% da população mundial, e somente 15% da população mundial é RH negativo. Então, em relação à compatibilidade, né, sanguínea, quem é que pode receber sangue de quem? Então, os doadores do grupo O positivo, eles podem doar doar o seu sangue, e esse sangue pode ser recebido por todos os pacientes O positivo, A positivo, B positivo e AB positivo. Os doadores do grupo O negativo podem fazer a doação e esse sangue pode ser recebido por todos os pacientes do grupo O, A, B e AB positivo e negativo. É por isso que nós chamamos o doador O negativo de doador universal. Então, esse aí acaba sendo mais fácil, né? Se a pessoa tem alguma enfermidade, alguma doença. Exatamente. O grande problema, Rafaela, é que, como eu falei, 15% somente da população mundial é RH negativo. Então, quando a gente soma as duas estatísticas, né, ABO e RH, aproximadamente 10% da população mundial é O negativo. E, obviamente, o sangue O negativo, por ser compatível com todos os outros grupos sanguíneos, ele é utilizado em situações de emergência. Então, quando o paciente, por exemplo, chega ao hospital e não dá tempo de saber qual é o tipo sanguíneo que ele possui, ele precisa receber sangue imediatamente, ele vai receber grupo O negativo. Então, existe sempre uma pressão maior sobre os doadores do grupo O, principalmente negativo, mas também positivo, para doar sangue, porque o grupo O é compatível com todos os outros grupos sanguíneos. Doutor... Isso não quer dizer, Rafaela, que todos precisem doar sangue, que todos não podem doar sangue, todos devem doar sangue, mas do grupo O mais ainda. Doutor, a incompatibilidade sanguínea entre cônjuges, ela pode, de alguma forma, acarretar em problemas para a criança? Então, é importante que aquela mãe, a mulher na gestação, faça esse teste, essa apuração, ela é importante? Sim, ela é muito importante, Rafaela. Principalmente a mulher que é ORH negativo, se ela tem um nenê, então, carregando na sua barriga um nenê, que é RH positivo, ela, em alguns momentos da gestação, recebe um pouquinho de sangue do feto, através da placenta. Existe uma troca de sangue materno-placentário, né? E quando ela recebe um sangue positivo e ela é negativa, ela pode formar anticorpos contra esse fator RH positivo. E isso gera, portanto, anticorpos que podem passar para dentro do nenê, em especial na segunda ou numa terceira gestação, depois de uma primeira gestação em que ela tenha se exposto ao fator RH, e isso pode causar, inclusive, morte do nenê dentro do útero. É por isso que é muito importante as mulheres gestantes saberem o grupo sanguíneo, particularmente o grupo RH. Aquelas mulheres RH negativas,
elas precisam receber, por volta do 28ª semana de gestação, uma vacina, que é uma vacina anti-fator RH. Porque aí, caso ela receba, e ela vai receber um pouquinho de sangue do nenê através da placenta, ela já pode, por assim dizer, bloquear aquele fator RH positivo e não formar anticorpos contra o fator RH. E isso é fundamental para não gerar problema nas gestações futuras, né? Onde ela poderia, então, transmitir anticorpos através da placenta para o nenê, anti-RH, e matar os glóbulos vermelhos RH positivo do nenê. Acho que essa é a principal incompatibilidade sanguínea que precisa ficar clara, né? Para que a mãe e o pai tenham cuidado no momento da gestação, procurem um médico, tomem essa vacinação anti-RH, que é aplicada na 28ª semana e após o parto. Idealmente, até 72 horas após o parto, mas até uma semana também pode ser eficaz. O senhor falou agora que nós temos vários tipos, o senhor citou mais de 40, né? A gente está falando aqui, por enquanto, do sistema ABO, mas falando em variedade de tipos. Cientistas e médicos pesquisadores do Departamento de Sangue e Transplante do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e da Universidade de Bristol descobriram um outro sistema de grupos sanguíneos em humanos, o eritrocitário, ER, que havia sido identificado pela primeira vez há 40 anos. Assunto para o quadro Avanços. Os pesquisadores conseguiram observar 5 antígenos, que são variações do eritrocitário. A gente tem uma tela aqui que fica mais fácil para visualizar. Então, ERA, ERB, ER3, ER4 e ER5. Bom, olha só, os 3 primeiros, eles já haviam sido citados em estudos anteriores. Já os 2 últimos, o ER4 e o ER5, não tinham sido mencionados até então. Antes de passar a palavra para o hematologista, eu quero só contextualizar para vocês o início dessa pesquisa. Olha só, o ER, ele foi identificado pela primeira vez em 1982 no organismo de 2 mulheres grávidas lá no Reino Unido. Na época, elas acabaram abortando porque houve uma incompatibilidade sanguínea entre elas e os filhos. Então, isso significa na prática, doutor, que essa tipagem, essa nova tipagem descoberta agora pode ajudar a elucidar problemas complexos como esse que a gente viu lá no início dessa pesquisa, que é o que? A incompatibilidade na transfusão de sangue entre mães e bebês. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse resultado, se a gente já tem bons ventos para frente, é um estudo importante? Então, sim, é um estudo importante, muito importante, Rafaela, mas é importante citar, como estávamos falando previamente, que existem hoje 43 grupos sanguíneos conhecidos. Esse será o 44º, né? Então o número 44 agora, e todos esses 43 anteriores, e não será diferente com esse 44º, eles são importantes e serem identificados em trabalho de laboratório quando a gente compatibiliza bolsas de sangue para pessoas que estão dentro do hospital e necessitam receber esse sangue. Então, é importante dizer que, além do ABO-RH, nós temos esses outros 42 aí, grupos de antígenos eritrocitários, mas que, na prática, nós acabamos identificando em torno de 12 ou 13 deles na prática do dia a dia transfusional. Sem dúvida nenhuma, o sangue ele é um material biológico, então é impossível, praticamente impossível, ele ser idêntico entre indivíduos diferentes, não é? Então, por isso que cada vez mais, com mais conhecimento sobre a biologia dos glóbulos vermelhos, nós temos mais condições de tornar compatível o sangue entre as pessoas. Então, esse antígeno particularmente, que foi agora já identificado como grupo sanguíneo, porque já são 5 antígenos semelhantes entre si, funciona assim, como se fossem da mesma família, irmão, primo, são muito parecidos entre si, mas têm suas peculiaridades. Então, isso faz com que isso se torne um grupo sanguíneo. Ele vai ser importante para prática clínica quando ele começar a ser utilizado nos chamados painéis de antígenos eritrocitários, que são, na verdade, kits de laboratório que nós recebemos em todos os hemocentros do mundo para a compatibilização de sangue. Então, esse grupo sanguíneo particularmente,
o ERA, o B, como você falou já há 40 anos descrito, ele é um grupo sanguíneo muito frequente na população, com a presença de mais de 99% dele na população. Portanto, a importância clínica dele se faz em somente 1% da população, praticamente, que é negativa para esse grupo sanguíneo em especial. Por quê? Porque esse grupo sanguíneo, que é presente em 99% das pessoas, portanto, não gera a formação de anticorpos em 99% das pessoas da população mundial. Ele poderia gerar anticorpos somente em 1%. E essa raridade, Rafaela, ela é respeitada quando esses kits de laboratório, que são fabricados pela indústria, são produzidos para a prática do dia a dia. Então, ele não é um antígeno em si muito importante para a prática do dia a dia, mas é lógico que ele contribui, sem dúvida nenhuma, com a identificação biológica mais adequada de glóbulos vermelhos e pode desvendar reações hemolíticas em que a mãe destrói hemácias ou glóbulos vermelhos do feto, como nós falamos para o fator RH, em casos em que a gente hoje ainda não conseguia identificar qual era o anticorpo formado contra hemácias do nenê. Então, isso, obviamente, ao longo dos anos, vai adicionando as possibilidades diagnósticas. Doutora, eu vou pedir agora licença para o senhor rapidinho, a gente vai partir para o intervalo e já volta a conversar, viu? Bom, a seguir nós vamos falar sobre as principais doenças do sangue, sintomas, prevenção e tratamento. Até já. Viver Melhor está de volta e hoje falamos sobre o sangue, que tem papel importantíssimo no organismo humano. Quando algo está errado, o corpo geralmente dá sinais. Mas em se tratando das doenças do sangue, os sintomas podem confundir um pouco médicos e pacientes. A leucemia, o câncer, que tem origem na medula óssea, por exemplo, apresenta sintomas comuns a várias doenças. Ela atinge os glóbulos brancos e, na maioria dos casos, surge de origem desconhecida. Você vai ver agora na reportagem histórias de duas crianças que estão em tratamento contra esse tipo de câncer em Brasília e contam com o apoio de uma instituição que há mais de 3 décadas oferece assistência, acolhimento e apoio para crianças e famílias. Natasha exibiu orgulhosa, em seu aniversário de 4 anos, a roupa impecável e os cabelos longos dignos de princesa. Ao lado da mãe e das amiguinhas, no mundo mágico da fantasia, por alguns instantes a pequena esqueceu do mundo real e duro de quem há 3 anos enfrenta o tratamento da leucemia no Hospital de Brasília. Foi o aniversário dos sonhos, tanto dela quanto o meu. Foi agora em setembro, eu falei assim, já é o 2º aniversário que ela passa, o primeiro ela passou lá no Hospital de Goiânia, né, tiveram um bolinho, e agora esse segundo que nós tivemos, estava aqui na Abraço, né, que foi uma festa linda, maravilhosa, né, Natasha? Como foi seu aniversário? A Rapunzel. É, você gostou? Uhum, bolo roxo. Bolo roxo? O que tinha em cima do bolo? Vela. Vela, o que mais? Quem estava em cima do bolo seu? Eu. Não era a Rapunzel, não? A Rapunzel. Mãe e filha são de Trindade, em Goiás. E depois de uma longa luta em busca de diagnóstico e atendimento, foram acolhidas na capital federal. Eu vim chorando, porque eu não queria vir. Eu falei, gente, o que vai ser da minha vida? Agora eu sem trabalho, sem nada, sem dinheiro. Onde eu vou viver? Aí eu peguei, cheguei, na que eu via todo mundo assim, a recepção, o atendimento. Nossa, assim, eu fiquei encantada. O quarto. Aí eu fui chegando e fui encantando com cada detalhe de lá. Natasha é atendida no Hospital da Criança, unidade que é referência no tratamento de câncer em Brasília. Sem ter onde ficar na cidade, as duas moram temporariamente na Abrace, uma instituição que atua em várias frentes para garantir o apoio aos pacientes e famílias. É uma casa que nós acolhemos, hospedamos, cuidamos e zelamos. Pela mãe, que vem acompanhando a criança, e pela criança também. 36 anos já temos nessa travessia, nessa jornada, em busca de melhor tratamento e melhor qualidade de vida para as crianças e para as famílias que passam por esse tratamento junto com os filhos. Porque quando o filho adoece, a família toda adoece. Então, é a visão que a Abrace tem
desde o nascedouro. A Casa de Apoio abriga dezenas de crianças e famílias que são atendidas pelo Serviço Público de Saúde do Distrito Federal. Funciona com o apoio de doações e graças a um acordo de cessão de uso com o governo local. A maioria dos assistidos mora em cidades de Minas Gerais, Bahia e Goiás, que estão no entorno da capital do país e nem sempre contam com estrutura de apoio adequada. Ana Paula, mãe da Milena, de 3 anos, que também sofre de leucemia, mas um tipo raro, só conseguiu iniciar o tratamento da menina em Brasília. Elas vieram de Rio Verde, cidade do interior de Goiás, onde Milena contraiu um vírus no coração antes de receber o diagnóstico de câncer. Foi onde Milena perdeu a visão, os movimentos, ela perdeu a memória. Quando ela acordou, ela não me conhecia, ela não conhecia o pai dela, ela não conhecia ninguém, a gente era um estranho para ela e ela não enxergava. Ela gritava de desespero. Maria Ângela conhece bem a angústia e a dor das famílias. A iniciativa de criação da entidade surgiu quando a filha dela, de 5 anos, estava em tratamento de leucemia. Da experiência no hospital, ela observou as principais necessidades. Percebemos que num hospital geral há mais dificuldade, inclusive para disponibilizar espaço para a criança. Então não existia dentro do hospital de base essa possibilidade de crescimento do tratamento infantil, que é um outro olhar que nós temos que ter. A criança precisa ter um ambiente que ela se sinta confortável, que ela se sinta segura, se sinta com vontade também de brincar num momento mesmo da dor. Enquanto esperam a tão sonhada alta e a volta para casa, na estadia temporária, crianças e famílias compartilham fé e esperança. O tratamento dela começou o 1º de abril, então já temos 6 meses de tratamento e ela já está curada, graças a Deus, né? Já está curada. Só que ela tem que continuar o tratamento até o final, porque eles falaram assim que se não terminar o tratamento, a leucemia pode voltar. Hoje ela está bem, hoje ela corre, ela brinca, ela tem uma vida ativa e a vida normal que a gente sempre sonhou, né, dela ter. Eu estou feliz por estar aqui, muito feliz pela evolução do tratamento dela, né? Graças a Deus. E estou pedindo a Deus que a gente em dezembro vá para casa, né? Porque ela está chegando naquela parte da manutenção. O tratamento dela está indo igual ao da Natasha. A gente vai terminar junto, praticamente, se Deus quiser. Saúde para Milena, para Natasha e para tantas outras pessoas que enfrentam a leucemia e outras doenças em todo o país. Eu vou voltar agora a conversar com o meu convidado de hoje, o Dr. Fausto Trigo, médico hematologista e hemoterapeuta, coordenador lá do Hemocentro Regional de Londrina, no Paraná, e da rede EMEPAR e Hospital Universitário da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Vamos lá, doutor. Na reportagem agora, nós apresentamos casos de crianças que enfrentam a leucemia. A leucemia é um tipo de câncer no sangue, é uma doença só do sangue, dentre tantas outras, né? Vamos começar por ela. O diagnóstico é mais complicado, porque nesse caso concreto, a nossa equipe esteve lá, conversou com essas mães. A Natasha, por exemplo, de 4 anos, ela ficou, doutor, 6 meses sendo tratada como se tivesse dengue. Né? Então, eu fico me perguntando por que o diagnóstico é tão complicado, quais são as dificuldades e as características da leucemia. Bom, então, Rafaela, primeiro eu queria parabenizar todas as casas de apoio no Brasil que permitem, né, que os médicos, profissionais de saúde, fisioterapeutas, enfermeiros possam cuidar dessas crianças e muitas vezes dos adultos que também são acolhidos nas casas de apoio. Então, parabéns às casas de apoio de todo o Brasil, todos os voluntários que fazem esse trabalho fundamental para o tratamento. Bom, as leucemias agudas, elas são cânceres da medula óssea, né? Na pediatria, o câncer infantil mais comum é a leucemia linfóide aguda. Felizmente, no adulto não é o câncer mais frequente. Infelizmente, teremos e continuaremos tendo câncer, inclusive cada vez mais à medida que as pessoas envelhecem. Mas, enfim, voltando às leucemias, são cânceres de medula óssea. E os sintomas clínicos iniciais, eles podem se assemelhar a uma gripe, Rafaela. Então, a pessoa pode ter uma febre leve, pode ter uma indisposição, um cansaço. E o que é importante para as pessoas ficarem de olho, né?
Então, assim, gripe nós temos aos milhões, e obviamente todos os que passam pelos pronto-socorros com sintomas gripais não terão leucemias. No entanto, aquelas pessoas que têm sintomas gripais mantidos, que permanecem, então uma febre que permanece por 7 a 10 dias sem uma causa justificável, uma perda de peso sem causa justificável, uma queda de estado geral, no caso tanto de crianças quanto adultos, uma palidez cutânea e mucosa, ou seja, a pessoa fica pálida, é porque ela já está anêmica, ou com sufusões hemorrágicas, ou seja, pontos de sangramento na pele, na boca, no nariz, essas pessoas têm que procurar imediatamente o médico, e aí, através da realização de um exame simples, que é o hemograma, que é o exame que afere todas as células que nós falamos no início do programa, você já pode ter ali um indício da presença de uma leucemia, né? Por alterações tanto de glóbulos brancos, quanto de plaquetas, quanto de glóbulos vermelhos. A partir daí, essa criança, esse adulto são referenciados a um hospital que trata leucemia, né? É um hospital que trata câncer, e lá no hospital que trata câncer, essas pessoas serão submetidas a um exame chamado mielograma, que é um exame colhido do sangue da medula óssea. Então, a gente colhe sangue de dentro do osso do paciente para analisar tanto em microscópio quanto em aparelhos ultrassensíveis, um exame chamado de imunofenotipagem, para definir o diagnóstico. Então, realmente não é simples o diagnóstico e ele, infelizmente, pode se confundir. Como nós temos outras alterações de hemograma que são comuns a várias doenças, então, muitas vezes, esse diagnóstico pode ser retardado e isso pode comprometer o tratamento da criança e do adulto. Doutor, quais são as outras doenças mais comuns, vamos colocar assim, as doenças do sangue? Bom, a anemia, sem dúvida nenhuma, é a doença mais comum no mundo todo. Aproximadamente 1/3 da população mundial tem anemia, e desse 1/3 da população mundial, aproximadamente 60% é uma anemia por deficiência nutricional, notadamente a carência de ferro. Então, ferro é aquele elemento inorgânico encontrado nos alimentos, tanto vegetais quanto de origem animal, mas que são muito mais facilmente absorvidos a partir da carne bovina. Então, a carne bovina é a principal a ser consumida para a aquisição de ferro, e o ferro é tão importante para a produção sanguínea e, portanto, evitar a anemia. Então, quase 60% de todos os casos de anemia nutricional no mundo são por carência de ferro. Quase 60% de todos os casos de anemia no mundo são por carência de ferro. Como eu disse, a anemia é comum a várias outras doenças, então doenças infecciosas, doenças reumatológicas, outros tipos de tumor, outras doenças do rim, por exemplo, doenças do fígado, todas podem cursar, tanto com anemia, quanto deficiências de plaquetas, quanto deficiências de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos. Então, realmente, a gente tem uma infinidade de doenças que podem mimetizar doenças hematológicas, mas que são, de fato, doenças gerais e que, muitas vezes, acabam iniciando a pesquisa através do hematologista, mas, então, são encaminhadas para o especialista. Vamos falar sobre prevenção, então. Nós temos dois extremos aqui, a leucemia, causas desconhecidas ainda, um tipo de câncer, e a anemia, que o senhor já deu indícios aqui de que é possível sim prevenir. Então, como cuidar bem do sangue e prevenir essas doenças? Quais as dicas? Pois é, eu acho que enquanto a criança, né, acompanhada pelo pediatra, no que a gente chama de puericultura, que é o acompanhamento de desenvolvimento ponderostatural, desenvolvimento neurológico, a realização de vacinas, controlar bem a dieta, a alimentação, ver todos os aspectos psicológicos da criança. Enquanto essa criança está indo muito bem, está se desenvolvendo adequadamente, não há necessidade exatamente de realização de exames laboratoriais. Mas, a cada 2, 3 anos, talvez o pediatra queira fazer exames laboratoriais. Já para o adulto, principalmente o adulto que passa da meia-idade em diante, é interessante a visita anual ao médico, no que a gente comumente chama de check-up, onde vários exames são realizados. O mais importante deles é o exame físico e a história do paciente. Na verdade, a conversa com o paciente, a consulta médica é o mais fundamental em acompanhar as pessoas para que elas se mantenham saudáveis. E aí,
Quando nessa história, nesse exame físico, se detectam então alterações, aí sim o médico vai solicitar exames laboratoriais. Então, acho que é muito importante a gente falar isso, que às vezes fica aquela sensação de que sempre que vai ao médico, o médico tem de solicitar exames de laboratório. Isso não é verdade. O médico tem que fazer uma ótima história, tem que perguntar sobre todos os aspectos da vida da pessoa, fazer um excelente exame físico, para então definir se há necessidade de avançar na investigação de alguma possível doença do paciente. Eu vou retomar uma questão aqui do grupo sanguíneo, porque eu fiquei em dúvida em relação à incidência de algumas doenças. Tem ligação? Quem tem um tipo X ou Y pode ter uma incidência maior em problemas cardiovasculares ou diabetes? Veja, Rafaela, essas são pesquisas, né, que são comuns e estão sempre em andamento, mas ainda não há definido um grupo sanguíneo com determinada doença, determinada patologia, né? Então, isso ainda nós estudamos, mas até agora não chegamos a uma conclusão definitiva. Mas, doutor, para a gente finalizar aqui, para melhorar a circulação sanguínea, garantir o bem-estar, viver bem e melhor é o quê? Bons hábitos, alimentação adequada e equilibrada, né? Bons hábitos alimentares, sempre atividade física, sempre repouso adequado e com isso a gente realmente tem uma possibilidade de vida muito mais saudável e longínqua. Ok, doutor Fausto, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas dicas, pelas orientações todas. Muito grata, viu? Eu que agradeço, Rafaela, TV Justiça. Muito obrigado, grande abraço a todos. O programa faz agora mais uma pausa. A seguir tem Mitos e Verdades, uma reportagem sobre a importância da doação de sangue. No próximo bloco, os meus convidados são Dr. Alexandre Caio, médico hematologista do Hospital de Base do Distrito Federal, e Priscila Murador, que é a consultora técnica da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Até já! Doar sangue é um ato de amor, de solidariedade e um compromisso social. A doação de uma pessoa pode salvar até 4 vidas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que o número de doadores fique entre 3,5% a 5% da população. No entanto, esse percentual não passa de 2% aqui no Brasil. Maria Eduarda veio doar sangue pela primeira vez no Hemocentro de Brasília e garante que não vai parar mais. Gente, doem, estejam presentes na vida de outras pessoas, isso vai fazer total diferença. Essa é a primeira vez que eu estou doando, então esse tempinho é um tempinho irrisório da nossa vida que a gente pode ajudar muitas pessoas. Além de reconhecer que a medida é um ato de amor e caridade, Gilson chama atenção para a quantidade de pessoas que precisam da doação. Porque eu estou vendo pelos hospitais o que está acontecendo, muita gente precisando de doação de sangue, sabe? E foi por isso, mas pela compaixão, né? Pelo outro, para ajudar quem está precisando. O estoque do Hemocentro de Brasília abastece todos os hospitais públicos do Distrito Federal e algumas unidades conveniadas. O sangue doado é usado para procedimentos de rotina, como cirurgias eletivas, que dependem de transfusões, tratamentos de pacientes com câncer e pessoas com anemias crônicas, vítimas de traumas e hemorragias. Edivaldo, que doa sangue todos os anos, entendeu a importância desse ato depois que a mulher dele, quando estava grávida, precisou da doação. Ela precisou no hospital fazer uma transfusão de sangue, né? Ela precisou de sangue. Então, se alguém anteriormente não tivesse doado, né, talvez ela não teria feito essa transfusão, né? Então, eu acho extremamente importante. É uma sensação, vamos dizer assim, de missão cumprida, né? De dever cumprido, porque você está ajudando centenas de pessoas, né? Salvando a vida de centenas de pessoas. A cada doação, uma pessoa doa no máximo 450 ml de sangue. E essa mesma quantidade já é reposta pelo organismo em cerca de um dia.
Os requisitos básicos para a doação incluem ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e bem hidratado. Mas é preciso ficar atento às restrições. Então é muito comum aqui a gente falar assim, pequenas cirurgias, inaptidão de 3 meses, grandes cirurgias, 6 meses. Tatuagem, que o pessoal fala 1 ano, né? Bebida alcoólica 12 horas. Alguns medicamentos impedem, como antibióticos, né? Corticoides, outros tipos de medicamentos controlados, impossibilitam a pessoa de doar o sangue temporariamente. E aí, alguns medicamentos que levam a doenças que são crônicas, muitas vezes a pessoa fica definitivamente, né, sem poder fazer a doação de sangue. No Hemocentro de Brasília, as doações são agendadas pelo site. O procedimento é simples e rápido, um ato de solidariedade e compromisso social, que, segundo o diretor da unidade, tem crescido nos últimos anos. Ser pessoas que amam a vida e oferecem um pouco de si, né, para salvar as vidas das outras pessoas. E a gente fala que essas pessoas, as doações, elas, na maioria, são altruístas hoje, né? Nós passamos por muito tempo nos anos 80, onde não havia uma regulamentação da doação de sangue, em que havia até pagamento, né, para o doador de sangue. E aí a qualidade desse sangue não era bom. A partir do momento que houve a regulamentação, que o sangue a doação deve ser gratuita, né, melhorou muito a nossa qualidade, podemos melhorar muito os testes que são realizados na triagem sorológica para liberar o sangue, e assim também nas tipagens sanguíneas a gente conseguiu trabalhar com testes de melhor qualidade. Então o sangue disponível hoje é um sangue altamente testado, né? Não oferece qualquer tipo de risco para o doador de sangue. O recado que eu deixo é que as pessoas não tenham medo, é uma coisa simples, elas não vão estar fazendo bem só ao próximo, elas vão estar fazendo bem a si mesmo. Então, assim, a importância que isso tem, não tem dinheiro que pague quando você faz uma boa ação de coração. Bom, e agora para a gente repercutir a importância da doação de sangue, esclarecer também os mitos e verdades que envolvem o tema, eu recebo neste bloco do Viver Melhor o doutor Alexandre Caio, médico hematologista do Hospital de Base do Distrito Federal e da Oncoclínicas, e Priscila Morador, que é consultora técnica da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, vou começar com a doutora Priscila. Bom, explica pra gente, doutora, como é que é feito o armazenamento e a distribuição de sangue em todo o país? Como é que o Ministério atua nessa coordenação e doar sangue hoje, como nós acompanhamos ali, o diretor do Hemocentro bem pontuou, é seguro, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, sempre muito bom falar de sangue. A doação de sangue, assim como a reportagem mostrou, é um ato simples, né, que não é demorado, e esse sangue doado ele pode ajudar a salvar a vida de até 4 pessoas. A partir do momento que a pessoa faz a doação, o seu sangue ele segue para um processo de processamento, né? Os hemocomponentes são divididos e armazenados de acordo com a temperatura adequada para cada hemocomponente. Em seguida, são feitos vários testes para qualificação desse sangue, né? É feita a tipagem sanguínea, feitos exames sorológicos para as principais doenças que são transmitidas pelo sangue, teste do ácido nucleico também para verificar a presença de material genético desses vírus, enfim. O sangue ele é todo rastreado para a segurança, né, da pessoa que vai recebê-lo. E a partir do momento que eles são armazenados, eles têm um tempo de uma validade e eles precisam ser usados dentro dessa validade para a transfusão em si. Então, é um gesto muito simples, de um processamento, digamos que simples também, e que ajuda a salvar, né, no processo de ajudar a salvar outras 4 vidas, cada doação.
Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo mais uma vez. O senhor atua em um hospital público, no hospital de base aqui do DF, que é o maior da capital do país. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a importância, sobretudo na área em que o senhor atua, conta pra gente qual é a importância dessa doação. Nós estamos falando de cirurgias eletivas, de pessoas que sofrem acidentes, de tratamentos variados, né? Bom, particularmente na minha área, eu atendo pacientes com linfoma, com leucemia, pacientes com anemia plástica, em que a medula óssea não funciona. Esses pacientes, eles deixam de produzir o sangue. Só para se ter uma ideia, cada dia a gente produz 15 milhões de glóbulos vermelhos para um indivíduo de 80 quilos. Então, quando a medula óssea deixa de funcionar porque ela está invadida por um tumor ou porque ela tem uma doença, é muito, muito importante que a gente mantenha os níveis adequados de glóbulos vermelhos, de plaquetas, e você consegue manter o paciente bem até que você, com quimioterapia ou com transplante de medula óssea, você consiga obter a cura. Então, sem a doação de sangue, a minha atividade de hematologista não funcionaria. Né? Então, graças à generosidade de quem faz a doação de sangue, a gente consegue oferecer cura, uma oportunidade de cura para muitos pacientes, e a gente consegue oferecer o transplante durante o período até a medula óssea se recuperar. Doutor... Mas não é só isso. Todos nós somos... É possível que a gente precise em qualquer momento da transfusão de sangue. Sim. Agora há pouco, na reportagem, o diretor do Hemocentro aqui de Brasília, ele fez um recorte histórico ali, falando da regulamentação, né? Que nos anos 80, ali algumas pessoas, a gente ainda tinha aquela questão de venda, né? Um mercado meio que paralelo de sangue no Brasil. Hoje isso não existe mais, há muitos anos. Então, o senhor acha que a gente vem amadurecendo, sociedade, o brasileiro, nessa consciência da doação? Sim, graças a Deus. Realmente, a gente tinha uma atitude que era uma atitude de pagar pela transfusão de sangue, né? E a gente via que pessoas que eram muito necessitadas, pessoas que faziam isso não de forma voluntária, mas para tentar conseguir algum recurso, algum sustento. E hoje, com a doação voluntária, a gente vê que o perfil do doador, ele mudou. São pessoas mais conscientes, são pessoas realmente que desejam ajudar o próximo. Então, a gente tem um perfil de doador muito mais interessante. E só para se ter ideia, hoje, para transplante de medula óssea, a gente tem praticamente um número do segundo banco de doadores mundiais para transplante de medula óssea. Inclusive, a gente ultrapassou vários centros nos países desenvolvidos justamente pelo perfil de generosidade que tem o brasileiro em relação à doação. Doutora Priscila, olha só, lá no início do programa eu falei que a OMS orienta, né, que os países devem ter em média de 3,5% a 5% do índice de doadores. O Brasil está abaixo ainda desse dado, mas nós conversávamos há pouco que estamos caminhando bem nesse sentido, na consciência. Mas quais são as frentes em que vocês têm atuado para poder até esclarecer a população, porque a gente sabe que tem muita gente que tem medo em relação à segurança, né, a contrair alguma doença ali na doação de sangue. Então, vocês atuam nessa conscientização também? Ou esse não é o principal gargalo na avaliação da senhora? Na verdade, esse número colocado pela Organização Mundial de Saúde é um número geral, né, para todas as nações. Aqui no Brasil, né, o número que nós temos hoje, que gira em torno de 2%, é número suficiente para atendimento da nossa população, né? Então, nós sempre incentivamos a doação de sangue, a gente nunca fala, nossos estoques estão ok, não precisamos de sangue. Sim, nós sempre vamos precisar de sangue, mas deixando claro que nós estamos dentro do número para atendimento da nossa população. É claro que sempre precisamos enfatizar a necessidade,
Uma questão é que a população, do modo geral, eles sempre se atentam à doação de sangue quando ocorre algum acidente, algum desastre natural, né, onde muitas pessoas precisam de sangue no mesmo momento, né? Então as pessoas se sensibilizam muito com esse tipo de ocorrência, né? O que nós utilizamos aqui no Ministério da Saúde é a conscientização de que a doação de sangue ela precisa ser frequente, porque mesmo para atendimento dessas condições de acidentes, de desastres, nós também temos pessoas que fazem um uso recorrente de sangue, como pacientes em tratamentos com quimioterapia, doentes falciformes. Essas pessoas, elas fazem uso constante do sangue, né? E para atendimento dessas pessoas é que nós sempre falamos, né, nas campanhas, doe sangue regularmente. Não espere apenas um momento de uma tragédia, de um acidente, para procurar no serviço de hemoterapia. Sim, sempre doar, porque a necessidade do sangue, ela é sempre nós temos pessoas precisando de sangue. Perfeito. Bom, a gente sabe que esse tema, né, doação de sangue, o sangue, ele envolve inúmeros mitos e verdades. Então eu vou pedir para os senhores aqui um bate-bola, jogo rápido em relação às principais questões. Doutor Alexandre, olha só, doar sangue engrossa o sangue? Isso é mito ou é verdade? Mito. É uma inverdade. Não tem nenhuma ligação, não tem nada a ver com isso. De onde a pessoa tira isso, né, doutor? Na realidade, a gente pode dizer até o contrário, né? Indivíduos que têm poliglobulia e que têm um volume muito grande de sangue, eles são importante para eles fazerem sangrias regulares, quer dizer, eles retirarem um excesso de glóbulos vermelhos. Mas esse sangue dos pacientes que têm muita massa eritrocitária, ele normalmente é um sangue que já é grosso e ele não é utilizado para a doação de sangue. Ele é um sangue que habitualmente a gente descarta. Mas é justamente o contrário. O sangue pode afinar um pouquinho, mas como a doutora Priscila colocou muito bem, em 24 horas, e rapidamente a gente consegue recuperar aquilo que a gente perdeu de sangue e o doador vai estar pronto para doar novamente. Doutora Priscila, a mulher não pode doar sangue se estiver menstruada. Isso é mito ou é verdade? É mito também, a mulher pode sim doar sangue, mesmo estando menstruada. É claro que é sempre feita uma triagem clínica previamente, né, para dosar nível de hemoglobina, e estando ok esse nível de hemoglobina, ela pode doar normalmente. Vamos lá, doutor Alexandre, tem uma questão aqui que tá com cara de mito. Vamos lá, ver se é mito ou é verdade. Homens podem doar sangue a cada 2 meses. Já as mulheres a cada 3 meses. Tem alguma ligação? Isso é mito ou é verdade, doutor? As mulheres com a perda menstrual, a gente tenta aumentar um intervalo para a doação de fato sobretudo relacionado ao concentrado de hemácia, quando você tira o sangue total. Existem doações peculiares, especiais, que são doações relacionadas à plaqueta, que a gente pode fazer com uma maior frequência, sobretudo quando é um sangue raro, mas o intervalo costuma ser um pouco diferente, dependendo do sexo, obviamente, por causa do nível eritrocitário dos homens, que é maior, e das mulheres um pouquinho menor. Doutora Priscila, é verdade ou é mito que o sangue ele pode ser rejeitado pelo corpo se não for do grupo correto? Sim, isso é verdade. Esse é um grande problema que nós temos, porque se você transfundir um sangue errado na pessoa, que seja incompatível, a pessoa pode morrer rapidamente, né? Então, é um risco muito grande. Então, o isogrupo, que nós chamamos, né, ele deve ser respeitado. A pessoa O positivo recebe sangue O positivo, A positivo recebe sangue A positivo. Então, esse é muito importante, o respeitar a tipagem sanguínea na transfusão. Isso é muito sério. Ainda sobre tipo sanguíneo, nós falamos um pouquinho lá no bloco anterior que ele influencia em várias questões, né? Na nossa saúde, no nosso corpo e tal, mas é mito ou é verdade que o tipo sanguíneo ele pode influenciar na performance esportiva da pessoa?
Não, isso não está comprovado, de forma alguma. A gente vê que a gente tem fundistas de maratona com grupo sanguíneo AB positivo, O negativo, A negativo, então o grupo sanguíneo não é tão importante para isso. A gente vê algumas coisas que são curiosas. Os pacientes, por exemplo, os grupos não O, têm um pouco mais de tendência a desenvolverem trombose, mas a relação disso não é uma relação tão extensa assim, mas é um risco um pouquinho maior de desenvolvimento de trombose do que os pacientes não O. O grupo sanguíneo O ele é mais frequente, mas a gente ainda não entendeu se isso se relaciona a uma vantagem biológica ou não. Uhum. Mas, de forma geral, a gente não vê nenhuma vantagem em ser de um grupo ou de outro. Doutora Priscila, o doutor Alexandre chamou agora a atenção para curiosidade, né? A senhora quer destacar também em torno ainda de mitos e verdades, quais aqueles mitos que a população cresce tendo certeza que é aquilo, não posso doar sangue porque tenho tatuagem. Nós já explicamos lá na matéria que isso é mito, mas a senhora quer reiterar alguma questão relacionada a esse conjunto de crenças populares que às vezes acaba atrapalhando a pessoa, né, impedindo a pessoa de doar sangue, por exemplo, porque tem medo? Muitas pessoas, no momento de doação de sangue, eles acham que vão fazer exame de sangue e vão doar estando em jejum, né? Então, essa é uma questão que a pessoa precisa estar alimentada para doar sangue. É claro que ela não pode doar sangue logo depois de uma refeição farta, né? Por exemplo, logo depois do almoço. Ela precisa esperar em torno de 2 a 3 horas para poder doar, né? Então, essa questão do jejum é uma questão que muitas pessoas elas acham que é verdade porque é relacionado ao sangue e aí associa com exames de sangue que precisa estar em jejum, né? Então, não é necessário estar em jejum. Perfeito. Bom, a gente já está caminhando para o fim. Primeiro, eu quero agradecer demais a participação de vocês dois. E para a gente finalizar, já finalzinho do ano, daqui a pouquinho está chegando aí Natal, Ano Novo, a gente sabe que há uma queda na doação de sangue em todo o país. Aqui, né, doutor Alexandre, aqui em Brasília nós estamos razoavelmente tranquilos no que se refere ao banco de sangue, está ok, mas não podemos baixar a guarda. Para finalizar, eu quero que os senhores deixem uma palavra, por favor, sobre a conscientização e esse ato de amor, esse compromisso com o próximo de doar. Por favor, doutor Alexandre. Bom, eu quero lembrar os senhores que tanto na faixa etária pediátrica, crianças, adultos com doenças muito graves como leucemias, linfomas, eles precisam de sangue a todo momento. Não é uma necessidade pontual. Então, a gente obviamente tem os acidentes, tem as catástrofes, mas existem os pacientes que precisam de sangue a todo momento. Pacientes com anemia falciforme, é muito importante a gente obter sangue. E vejam só, além do subgrupo, os grupos sanguíneos do grupo A, B, AB, etc., existem vários outros sistemas de grupo sanguíneo e que pacientes sensibilizados, eles precisam de um cuidado muito especial. A gente tem o Duff, Kel, o Diego, são mais de 44 subgrupos diferentes e esses são extremamente importantes na doação de sangue, plaquetas. E quanto mais sangue a gente tiver, mais refinamento a gente vai ter na transfusão, menor sensibilização a gente vai ter dos pacientes que tomam sangue a todo momento e mais pacientes a gente vai ajudar, mais vidas a gente vai conseguir salvar. Perfeito, fico alerta aí. Suas considerações finais agora, doutora Priscila, por favor. Eu reitero as colocações do doutor Alexandre, complemento, né, dizendo que as pessoas, né, criem o hábito da doação de sangue, né, deixem lá marcado na sua agenda do celular um alerta, né, da última doação e programando já a próxima doação, né, para que isso seja algo que seja recorrente na vida das pessoas, que elas criem, né, o hábito da doação de sangue como um ato rotineiro da sua vida. Então, sempre são muito bem-vindos esses doadores, como o doutor Alexandre colocou, todos os tipos são muito bem-vindos.
Maravilha, fica o alerta aí, então você que nos acompanha, procure a unidade da sua cidade, do seu estado e não deixe de doar. É um ato de amor, é um ato de compromisso social, sim. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição. Muito obrigada aos senhores também pela participação, pelas orientações todas. Muito grata, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Temos um encontro marcado no próximo Viver Melhor. Eu te espero. Até lá. Tchau.